governo anuncia nova mudança na equipe ministerial e cria a pasta do Emprego e da Previdência Social. Vacina que protege contra a tuberculose completa 100 anos. Crescimento da economia brasileira atrai mais investidores. Ministério da Saúde completou 68 anos. Museu da Amazônia apresenta o projeto Arte Floresta. Tudo isso e muito mais já já para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana. As notícias sempre na medida certa, feita especialmente para você. E lembrando, nós temos informações desta semana e também da semana passada. E começamos agradecendo a sua audiência e também o apoio de O Palhão Artesanato. Está localizado na Rua Oiapoque, número 89, no Brás, ali pertinho do Largo da Concórdia. Oferece artesanato natural. Sim, O Palhão Artesanatos oferece uma linha completa de telas para que você que trabalha aí em forrações de porta, cadeiras e outras utilidades também. Você que procura telas para pergolados, lá você encontra ampla variedade e atendimento especializado. Você que quer ter maiores detalhes também sobre a linha de produtos, é uma ampla variedade e são mais de 3.000 itens diferentes. Você pode estar fazendo o contato da seguinte forma, através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, e também você que utiliza mais o WhatsApp, pode fazer também, enviar até uma foto do produto que você está procurando, do material, do projeto que você está desenvolvendo também, em matéria-prima. Lá ele vai responder para você através do seguinte WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Lembrando que são mais de 56 anos de tradição, oferecendo o que há de melhor em artesanato natural para você. Então não esqueça, O Palhão Artesanatos. Vamos iniciar então a nossa parte jornalística falando de nossa primeira manchete. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, anunciou uma nova mudança na equipe ministerial nesta semana que passou e também falou da criação da pasta do Emprego e da Previdência Social. Segundo o presidente, as mudanças vão fortalecer o diálogo com o Congresso Nacional. Dentre as mudanças anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro está a nomeação do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91.
E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. As alterações no primeiro escalão do governo federal ainda incluem o general Luiz Eduardo Ramos, que segue para a Secretaria-Geral da Presidência da República, e a criação do Ministério do Emprego e Previdência Social, que ficará com o Onyx Lorenzoni. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria-Geral, e o Onyx, que eu chamo de Coringa, né? Ele vai para um novo ministério, que vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Bolsonaro herdou uma esplanada com 29 ministérios e secretarias e reduziu o número para 22 ministérios. No ano passado, recriou as comunicações e o Banco Central perdeu o status ministerial. Com a criação da nova pasta do Emprego e Previdência Social, serão 23 ministérios no total. Segundo o governo, é natural reformular a equipe e as mudanças devem fortalecer a base aliada no Congresso Nacional. Tem que fazer, às vezes, acomodações políticas, mas são inteiramente republicanas, inteiramente normais. É uma reorganização estrutural nossa. Vamos dar uma mexida boa aí. A política econômica segue igual. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora vamos falar com você que é proprietário de micro e pequenas empresas, porque 5 milhões e 300 desses empresários têm direito a novos empréstimos. Exatamente. Foram responsáveis, inclusive, por 60% dos empregos criados com carteira assinada no mês de março aqui no Brasil. Para enfrentar, então, a pandemia, alguns empresários têm a ajuda do novo Programa Nacional de Apoio às Microempresas, o PRONAMP. Mais de 5 milhões de empresas têm direito a esse crédito. Então vamos observar como. Para manter o negócio, uma das alternativas para superar a crise provocada pela pandemia do coronavírus foi recorrer ao PRONAMP para a MEI, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Eu trabalho com climatização e ar-condicionado e nós somos extremamente dependentes do comércio funcionando, das empresas funcionando. Então a empresa teve diversos momentos, teve uma queda abrupta do faturamento de um dia para o outro. Esse crédito foi muito importante para a gente conseguir manter nossas contas em dia. O PRONAMP é um programa governamental criado em 2020 para apoiar e oferecer linhas de créditos às micro e pequenas empresas. Segundo informações do governo federal, mais de 5 milhões se enquadram no perfil e 280 mil devem conseguir o crédito. Entre as vantagens desse programa, que deve destinar até 25 bilhões de reais em empréstimos, estão taxas de juros mais baixas, prazos de carência e formas de parcelamento. A taxa de juros é a Selic anual, mais 6% ao ano, ou seja, bastante interessante. Para você ter uma ideia, um empréstimo de R$100 mil fica aproximadamente 36 parcelas de 3.300 para pagamento. Então, é um percentual muito baixo, né? Lembrando que esse empréstimo serve para financiar as atividades da empresa, capital de giro, pagamento da folha de salários e vincula também a empresa a manter uma quantidade mínima de trabalhadores. Então, de antemão, não pode ocorrer desligamento durante um certo período entre a data de concessão do crédito. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora da lei de cotas que completou 30 anos no último dia 24 agora de julho. E veja, esta legislação, ela ajudou a incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho do país. Aliás, uma coisa essencial. Inclusive, houve avanços nessas últimas 3 décadas. Mas ainda se tem muitos desafios pela frente, principalmente para que haja um aumento da presença dessas pessoas no mercado formal. Vamos observar. Roberta teve poliomielite na infância, o que deixou sequelas em sua perna esquerda. Hoje é sócia de um escritório de advocacia, mas já sofreu preconceito ao buscar por vagas de emprego. Quando a gente precisa falar de inclusão, é porque a gente ainda precisa falar de preconceito. Porque a deficiência, ela não é pessoal. A
deficiência ela não é minha. A deficiência ela é do Estado, no momento em que ela me impõe barreiras. Criada em 1991, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência estabelece que empresas com 100 funcionários ou mais devem empregar de 2% a 5% de trabalhadores nessa condição. Segundo os últimos dados do IBGE, o país tem quase 13 milhões de pessoas com deficiência. Cerca de 500 mil têm emprego formal. De agora em diante, temos outros desafios, que incluem, por exemplo, maiores condições de acessibilidade e, principalmente, ao comportamento e às atitudes dos indivíduos no tratamento às pessoas com deficiência. Para este advogado, a lei representou um avanço, mas ainda é preciso percorrer um longo caminho. Ela efetivamente é cumprida, não na sua totalidade, lamentavelmente, apenas em parte, mas nós temos algumas soluções como fiscalização, programas como, por exemplo, o e-social, dentre tantas outras possibilidades para que as empresas cumpram efetivamente a lei de cotas. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, lembrando que lá o atendimento é diferenciado, porque você encontra ampla variedade, por exemplo, em matérias-primas. Você que trabalha aí com a parte de telas para forração de portas, de armários, de cadeiras, você que está procurando também telas para pergolados e para outras utilidades, ele tem até algumas novidades em artigos e produtos também para você. Então não esqueça, ele tem esta linha completa para você e tem também para você que está procurando produtos, quer aí lustre, decoração, tapetes, bolsas, chapéus, ampla variedade de produtos que está sendo oferecida a você. E lembrando, você tem alguns meios de fazer o contato, que é através do e-mail, por exemplo, opalhão@terra.com.br, e olha, ele entrega, dá garantia para você. E você também pode utilizar o WhatsApp mandando fotos daquilo que você está buscando. Inclusive, ele vai intermediar e te ajudar a orientar nos projetos e o menor custo para que você possa realmente levar o produto e ter aí a satisfação de utilizar no seu empreendimento, na sua casa e assim por diante. Então não esqueça, o WhatsApp é 11 95265 8255, tem o 8256 e tem também o 8258. Lembrando que ele está há mais de 56 anos ali no Brás, exatamente ali na rua Oiapoque, número 89, pertinho do Largo da Concórdia, ali pertinho do viaduto Gasômetro. O Palhão Artesanatos. Vamos agora passar então a falar de economia, porque a economia brasileira está chamando a atenção de investidores. Exatamente, o crescimento e as perspectivas positivas já para os próximos anos e também a possibilidade de bons negócios atrai cada vez mais ao nosso país investidores. O cenário é positivo e grandes empresas, por exemplo, no artigo das linhas brancas, como geladeiras, fogões e aparelhos de ar-condicionado, inclusive acabaram de anunciar mais de 240 milhões de reais de investimentos no país. E justamente isso é reforçado pelas novas atitudes e novas posições empresariais nesse momento de final de pandemia, mas a luta ainda continua. Vamos observar esses investimentos. Esta é a primeira vez em 10 anos que a empresa investe em aumento de capacidade de produção no Brasil. A companhia também vai construir novos centros de distribuição nas regiões Sudeste e Nordeste. A expectativa é gerar 3 mil empregos diretos e indiretos no país. E as ações do governo federal
no combate aos efeitos da pandemia foram fundamentais para a decisão. Isso permitiu, e é fato, que o Brasil, e eu sou testemunha disso, tivesse um crescimento ou uma queda, no pior momento, muito menor do que qualquer dos nossos outros países irmãos da América Latina. Então isso é um reconhecimento. E agora na saída, porque com a vacinação a economia vai crescer, o otimismo vai voltar, nós nos animamos a fazer esse investimento de aumento de capacidade. Para o governo, o investimento demonstra confiança no potencial de negócios do Brasil. É um símbolo de confiança do nosso país. São até 3 mil empregos num primeiro momento e depois, obviamente, com o crescimento nós estamos falando de possíveis expansões, caso a gente consiga nos próximos anos continuar a nossa agenda da competitividade. Isso é muito importante. É confiança no que já foi feito e no que vai ser feito também. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos agora falar com você aí do Nordeste. Exatamente, obrigado pela sua audiência. Mas lembrar que o Nordeste está registrando recordes na geração solar e eólica de energia. Exatamente. Então veja, no momento de bastante crise, as alternativas estão sendo usadas como soluções. E as fontes limpas e sustentáveis, como a que falamos, ganham cada vez mais espaço aqui dentro do Brasil. Elas hoje representam 46% da matriz energética nacional. Vamos observar. O sol forte com raios intensos na região Nordeste no início do inverno garantiu um novo recorde na geração de energia solar, que chegou a mais de 2.000 megawatts num só dia em julho. Produção suficiente para abastecer 20% da demanda de energia da região. Como um todo, a energia solar representa 4,6% da matriz elétrica brasileira. E a nossa expectativa é que em 2025 essa participação chegue a mais de 11%. Mas não foi só o sol que ajudou no recorde de geração de energia limpa e sustentável. Os ventos também. A eólica ultrapassou só nas primeiras semanas de julho a marca dos 10.800 megawatts, atendendo quase 100% da demanda por eletricidade do Nordeste. A energia eólica representa 10,7% da matriz elétrica brasileira. E a nossa expectativa é que chegue a mais de 13% em 2025. É a fonte que mais cresceu nos últimos 10 anos e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos 10, 20 anos. Com os leilões realizados no início de julho, o Brasil deverá ganhar ainda mais em energia renovável. Os acordos firmados somaram 4 bilhões de reais em investimentos futuros. Foram negociados contratos para empreendimentos hidrelétricos e de geração a partir de fontes eólica, solar e de biomassa. A intenção do governo é diversificar cada vez mais a matriz elétrica nacional. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então da vacina que protege contra a tuberculose, que está completando 100 anos, que é a BCG. Em São Paulo existem alguns locais, antigamente, que você recebia essa vacina. Hoje tem os postos de saúde e assim por diante. Então, é uma vacina importante porque ela atua na proteção contra a tuberculose. E a história dela mostra que ela foi criada na França e acabou se espalhando, inclusive, pelo mundo, e virou um marco na saúde pública e justamente nessa expectativa de vida da própria população que somos nós hoje. Agora, um grupo de pesquisadores, inclusive da Fiocruz, está avaliando se ela também protege as pessoas contra a Covid-19. Vamos observar. Aos 10 anos, Márcia teve tuberculose óssea, quando a bactéria responsável pela doença se instala nos ossos e nas articulações. Até hoje ainda sente fortes dores na coluna. É uma dor insuportável. Eu tomo morfina 3 vezes ao dia, fora as outras medicações.
Uma das doenças mais antigas do mundo, a tuberculose afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outras partes do corpo, como ossos, rins e pele. A transmissão se dá pelo ar, quando a pessoa infectada fala, tosse ou espirra. Estima-se que de 1.700 a 1.900, cerca de 1 bilhão de pessoas morreram vítimas da doença. Atualmente, a média anual de mortes é de 1,5 milhão, segundo a Organização Mundial da Saúde. A principal prevenção das formas graves da tuberculose é a vacina BCG, conhecida por deixar uma cicatriz no braço. O imunizante deve ser aplicado logo nas primeiras horas de vida, em dose única. Criada há 100 anos em Paris, na França, a vacina foi um marco na saúde pública mundial. Então ela protege em quase 90% dos casos de tuberculose meníngea e tuberculose disseminada. Então ela é importantíssima de ser aplicada logo ao nascimento para evitar esses óbitos que acontecem principalmente em crianças. Recentemente, estudos sugeriram que a BCG também poderia oferecer uma proteção contra a Covid-19. Um deles é feito em parceria com a Fiocruz e os primeiros resultados devem ser publicados até o final do ano. Nós estamos aplicando a BCG em pessoas não vacinadas ainda para a Covid-19 e nós vamos avaliar essas pessoas, todos esses voluntários, durante um ano, estudando no sangue marcadores de proteção para doenças virais. Tele Brasil Notícias. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é a linha, é uma linha de uma palha natural. Essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando, está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? Muito bem, mais uma vez, você viu aí as informações de O Palhão, que apoia sempre o Tele Brasil Notícias. Aliás, nosso cumprimento a toda a equipe de trabalho. Mas eu quero falar também que no Palhão, ele tem ali, olha, artigos com ampla variedade. Você que busca aquele chapéu, você encontra lá bolsas, em artesanato natural, exatamente. E mais ainda, além disso, você encontra móveis, tapetes, ampla variedade de produtos. Tem, você que gosta daquela rede para descansar, você encontra lá. Tem até uma cadeira agora para você descansar também, né? E outros itens mais. Então, olha, dê uma pesquisada, entre no site, dê uma verificada de perto naquilo que você necessita. Você que quer decorar o seu lar, tem lustres, lá tem itens para utilizar aí na hora de servir um jantar e assim por diante. Você está vendo aí nas fotos, né? Não dá para falar tudo. Tem luvas, tem leque, olha, enfim, são mais de 3.000 itens na linha de produtos. Lembrando que ele também atende você que é empreendedor,
com telas para você fazer a forração de portas, armários, cadeiras e assim por diante. Tem pronta entrega, atende todo o Brasil. Então anote o e-mail, opalhão@terra.com.br, e você que quer aí, quero mandar uma foto, quero conversar com ele diretamente, ele tem também o WhatsApp. São 3 números diferenciados, que é 11 95265 8255, tem o 8256 e tem também o 8258. Ele está localizado no Brás, aqui em São Paulo, na rua Oiapoque, número 89, e olha, pertinho do Largo da Concórdia, do viaduto Rangel Pestana, enfim, atendimento, qualidade, o que você busca, o Palhão Artesanato tem para você. Vamos agora falar então sobre o Ministério da Saúde, que também está ficando velhinho, 68 anos completou. A pasta ela foi instituída oficialmente em 25 de julho de 1953. De lá para cá, a saúde pública no país enfrentou e enfrenta grandes desafios e, inclusive, dentro disso também teve diversos avanços. Vamos observar. A gente viu a festa dos brasileiros que levaram as medalhas em Tóquio nesse final de semana, mas hoje é dia de festa também por causa do Sistema Único de Saúde, por causa do Ministério da Saúde. Ele foi criado em 1953 e desde que foi criado é responsável por uma série de políticas importantes para a saúde e para o bem-estar dos brasileiros. Uma delas é a criação do PNI, o Plano Nacional de Imunizações. A partir desse plano de vacinação nacional, que é super capilarizado, nós podemos erradicar aqui no Brasil o sarampo e também a varíola e a poliomielite. Poliomielite, sarampo e varíola aqui no Brasil com esse programa de vacinação. E é nessa época também que a gente viu o surgimento do Zé Gotinha, que é essa figura que nos acompanha todos esses anos e continua agora durante a Covid-19. Olha, o Ministério da Saúde também é o principal responsável pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que é importante para a atenção primária da saúde de todos os brasileiros. E agora falando de um dos maiores desafios dos últimos tempos, que foi a pandemia da Covid-19, também foi o Ministério da Saúde o responsável por gerir a gestão da pandemia aqui no Brasil, inclusive com a distribuição de vacinas. A pasta comprou e distribuiu vacinas para todos os brasileiros. Até agora foram 164 milhões de imunizantes distribuídos, que resultaram em 130 milhões de doses aplicadas no Brasil, além da habilitação de mais de 19 mil leitos de UTI exclusivos para o tratamento de doenças e aquisições de máquinas, insumos, enfim, tudo isso para garantir o tratamento desses pacientes. Tele Brasil Notícias. Vamos agora ao nosso quadro Momento Jurídico. E no Momento Jurídico vamos falar sobre o ingresso de um policial forçado em residência sem investigação prévia e mandato é algo ilegal. Exatamente, em razão da ausência do mandato judicial e da realização de diligência, e baseado apenas em denúncia anônima, com a consequente caracterização de violação inconstitucional de domicílio, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal a entrada forçada de policiais em uma casa em São Paulo para apuração de crime de tráfico de drogas. Vamos observar. 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça declara ilegal o ingresso policial forçado em residência sem investigação prévia e mandado da Justiça. A realização de diligência baseada apenas em denúncia anônima e sem mandado judicial caracteriza violação inconstitucional de domicílio e, por isso, foi considerada ilegal pela 6ª Turma do STJ. O caso analisado pelos ministros envolve a entrada forçada de policiais em uma casa em São Paulo para apuração de crime de tráfico de drogas. Com o entendimento da turma, a prova colhida no local, cerca de 12 gramas de cocaína, foi considerada nula e as 2 pessoas que haviam sido condenadas por tráfico absolvidas. As 2 pessoas que estavam na residência foram condenadas em 1º grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as condenações por entender que não houve ilegalidade na entrada dos policiais, tendo em vista que a diligência teve origem em denúncia e que os agentes viram a manipulação da droga antes de entrar no local, o que afastaria a necessidade de autorização para ingresso no imóvel, pois a ação teria sido legitimada pelo estado de flagrância.
No STJ, o relator do recurso especial, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que as circunstâncias que motivaram a ação dos policiais não justificam a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial, e o contexto apresentado nos autos não permite a conclusão de que, na residência, praticava-se o crime de tráfico de drogas. Ao votar pela anulação das provas e absolver os réus, o ministro também apontou o recente precedente da sexta turma, no sentido de que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar de modo satisfatório e objetivo as razões que justifiquem a diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, que não podem ser objeto de simples desconfiança da autoridade policial. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator e negou o agravo regimental. L Brasil Notícias. Muito bem, mês de julho, lembra o quê? Festas Julina, mas muita gente está em casa, e aí? Festas Julinas em Casa impulsiona a venda de kits com pratos típicos, isso mesmo. E justamente por ser o segundo ano em que passamos sem essas tradicionais festas juninas e julinas, o que seria uma delícia nesse friozinho que está fazendo, não é isso? Que pena! Mas tem gente que improvisa isso mesmo dentro de casa e aproveita até mesmo para celebrar. E olha, para quem sabe inclusive cozinhar, capricha com a família. E quem não sabe pode fazer a encomenda desses pequenos quitutes. Olha a chuva! Festa de São João. Que saudade! A folia, as danças, o vestuário, a decoração, sem falar nos quitutes. Difícil ficar mais um ano sem arraiar. O jeito é improvisar mais uma vez em casa mesmo. Em Alagoas, a Ádila decidiu fazer um arrasta-pé com a família. Olha que mesa bonita! Todo mundo fez uma coisinha e o resultado é lindo e de dar água na boca. E esse ano, pela primeira vez, a minha netinha participou da festa junina. Não da forma como gostaríamos, mas foi maravilhoso. É uma forma de manter viva a tradição junina e também uma opção de nos trazer alegria diante desse cenário epidemiológico que estamos vivenciando. E olha as fotos do arraiá da família do Raul, em Brasília. Cozinharam algumas coisas, encomendaram outras, tudo bem no estilo São João. Uma prova de que mesmo em isolamento dá para manter a tradição. Aproveitamos esse ambiente aqui fora de casa e fizemos uma montagem com a churrasqueira, que ela acabou virando um aquecedor aqui pra gente. Enfim, foi tudo muito bom. E nós estamos aqui para continuar pensando, a próxima festa, do que nós vamos fazer. É isso mesmo, quem não é cozinheiro de mão cheia pode encomendar essas delícias. A Lorena faz um kit de São João sob medida. Desde o início da pandemia, ela passou a produzir caixas temáticas com comida de todo tipo, uma boa forma de garantir uma renda a mais. Os meus clientes, quando eles recebem a caixa, ele fala... Todos eles, ai, que gracinha, que fofo, porque vê que aquilo ali foi feito à mão. É realmente um afago nesses tempos difíceis. E essa canjica? Quase dá para sentir o cheiro. A Thaís que prepara. Ela também entrou no mundo das cestas juninas por encomenda. É tanta coisa que cabe nessa caixa. Pastel de queijo, dadinho de tapioca, carreteiro, galinhada, caldo, um milho verde cozido, pamonha. A ideia surgiu no ano passado, a gente fez nesse ano também, mas em contrapartida esse ano as vendas foram muito melhores. L Brasil Notícias. Vamos agora falar então de cultura através dos autores que falam sobre como eles obtêm a inspiração e o trabalho que realizam. Porque o Dia do Escritor, que foi comemorado no dia 25 agora de julho, 4 talentos então do mundo literário estão compartilhando juntamente aqui conosco o que os levou a escrever, onde nasce uma história e a rotina de trabalho que eles realizam. A inspiração, a disciplina e, acima de tudo, a empatia com a humanidade transforma um livro e a vida de cada um de nós
leitores. Vamos observar. O escritor é aquele que trata do outro. Não trata de si. A literatura tem que tratar dos sentimentos humanos, sejam eles quais forem. Porque literatura não ensina nada. Não pretende ensinar matemática, física, geografia ou história. Pretende tocar as emoções das pessoas. Eu cresci escutando histórias, eu cresci escutando causos. Esse acúmulo, de escuta, eu tenho a impressão que desde cedo me provocava a necessidade da escrita. O que eu gosto mesmo é do poder que a palavra tem. Ou seja, o poder de lapidar uma frase, o poder de escrever mais uma vez, o poder de tentar comunicar direito, o poder de aumentar o vocabulário imaginativo e o vocabulário de conhecimento das pessoas. E você não se faz escritor se você não gosta de escrever e de ler, porque quem é escritor ou escritora leva em si um desejo enorme de ler, porque os livros sempre falam de livros. Eu passo a manhã toda escrevendo. Eu sou de Manaus e lá você acorda com o sol, por causa do calor. Então, às 6 horas já estou aceso. Às 9 horas da manhã já passou muito tempo. Às 11 passou uma eternidade. Amanhã, para mim, é o melhor. Porque quando você acorda, você escova o dente, a cabeça está mais ou menos limpa. A vida nunca me permitiu essa disciplina. Eu sempre tive de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora mesmo eu estava preparando o almoço e estava maturando o pensamento em relação a uma personagem de um texto que eu estou escrevendo. Se você quiser me deixar feliz, você fala assim: Lili, você tem o dia inteiro para ficar aí escrevendo. Eu te garanto que eu vou esquecer de almoçar, vou esquecer de jantar e vou ficar escrevendo, porque eu tenho um grande prazer, porque a escrita me faz viajar. Tudo tem a ver com a minha vida, com a minha experiência, com o meu passado. E é claro que essa experiência, ela é muito elaborada, ela não é transferida diretamente para a linguagem. Ela passa por muitas mediações, que é a imaginação, que é a memória, que é esse jogo da fantasia. Eu nunca tenho a aridez da criação. Eu começo a escrever e vai puxando escrita, e vai puxando escrita, e vai puxando escrita, mas eu acho que é por um trabalho anterior que pode levar anos. O escritor escreve sobre emoções, não sobre o seu momento. Shakespeare não escreveu sobre reis, escreveu sobre pessoas. Ray Lear fala sobre a velhice abandonada. Dostoiévski escreve sobre o remorso em Crimes e Castigo, e sempre é bom saber o peso do remorso de um ato. São coisas que nunca vão morrer, porque não tratam do momento, tratam da eternidade. Tele Brasil Notícias. Está entrando no ar, a partir de agora, o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia em ação em benefício da população. Polícia em Ação. Começamos hoje o Polícia em Ação com o primeiro assunto sobre a questão de aliciadores de adolescentes, jogadores de futebol. Esse é um assunto bastante polêmico, porque nós temos alguns acontecimentos em algumas cidades e alguns estados que apresentam esta informação e, às vezes, os indivíduos que praticam tais ações conseguem escapar da lei. Mas não foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. A polícia prendeu o aliciador de adolescentes jogadores de futebol. É um homem que acabava aliciando jovens atletas de futebol lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. 17 adolescentes foram localizados em um sítio que seria o espaço de treinamento e alojamento. Pior de tudo que às vezes
tira o dinheiro da família com promessas que às vezes nem chegam a ser cumpridas. 17 adolescentes foram localizados em um sítio, que seria o espaço de treinamento e alojamento em Xerém, Duque de Caxias. Alguns deles vieram do Pará e do Amazonas, com a promessa de que receberiam treinamento para ingressar em grandes clubes de futebol. O homem acusado de aliciar esses jovens foi preso em flagrante e, segundo as investigações, ele cobrava uma taxa de R$ 400 das famílias para custear a estadia dos menores. Esse homem já havia sido preso em dezembro de 2020 pelo mesmo crime. E, na época, os policiais encontraram 13 meninos mantidos em cárcere privado no sítio. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação, que é também uma questão que preocupa a todos nós. Polícia Ambiental detém 4 baloeiros em Jandira, aqui em São Paulo. Exatamente. Questão dos balões, que é um risco, né? Pode pegar fogo em casas, indústrias e assim por diante, né? E veja, foi no domingo, dia 25 agora de julho, a Polícia Militar Ambiental deteve 4 baloeiros durante o resgate de um balão. A ação aconteceu, como dissemos, em uma região de mata, lá no município de Jandira. Inclusive, os policiais militares chegaram no momento em que o grupo tentava recuperar este artefato. E de acordo com a Polícia Ambiental, as multas para esses casos somam R$ 40 mil. 2 veículos utilizados pelo grupo e diversos materiais utilizados na confecção e soltura de balões também foram apreendidos e ficaram assim à disposição da Justiça. É importante entendermos que a Polícia Ambiental, além de estar de parabéns, se empenha para evitar que os balões sejam soltos, né? Por isso ela pede que a população denuncie a fabricação, o transporte ou qualquer atividade relacionada ou suspeita relacionada a essa ação. Quando avistar então um balão já solto, acione 190. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso último caso do Polícia em Ação. E nesse último caso falamos o quê? Sobre a Polícia Militar, que prendeu uma quadrilha do Pix, aqui em São Paulo, no bairro de Moema, ali na região de Moema. Isso aconteceu na última quinta-feira, dia 22 de julho. Então, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que aliás estão atuantes, recebem os nossos cumprimentos, prenderam 3 criminosos que realizavam sequestros e obrigavam as vítimas, inclusive, a realizarem transferências bancárias via Pix. 3 criminosos roubaram o veículo GM Prisma e levaram o condutor de refém, o qual só foi liberado após realizar aí a transferência de R$ 3 mil de sua conta bancária através do Pix. Os policiais também foram informados que, após praticarem o roubo, os ditos criminosos teriam fugido em um táxi. A equipe então intensificou o policiamento e obteve sucesso em abordar o veículo táxi na Avenida Washington Luiz e com isso prender os 3 criminosos. Após serem indagados, os criminosos acabaram confessando terem praticado este crime. Os criminosos ainda ofereceram dinheiro para serem liberados. No 27º Distrito Policial, durante a apresentação da ocorrência, compareceu mais uma vítima dos criminosos. O trio permanece detido. Informações do Polícia em Ação, através do hashtag Polícia Militar de São Paulo, também do hashtag A Força Pública de São Paulo e do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia em Ação. E com esta última informação útil a você, população, o Polícia em Ação vai ficando por aqui e voltando a semana que vem. Lembrando sempre que o crime tem 2 voltas e não compensa.
Polícia em ação. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é a linha, é uma linha de uma palha natural, que essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando e está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? No oferecimento de Opalhão Artesanato, está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no ar para você. Tele Brasil no Esporte. Lembrando que no Opalhão Artesanato você encontra matéria-prima, telas, você encontra lá também telas para pergolados, telas para forração de cadeiras e muito mais. E lembrando, são mais de 3.000 produtos diferentes para decoração em artesanato natural. Então não perca tempo. Consulte agora mesmo através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda através do WhatsApp 11 95265 8255, tem 8256 e 8258. Opalhão Artesanato, são mais de 56 anos, na rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, oferecendo o que há de melhor em artesanato natural para você. Notícias do mundo esportivo. E começando o Tele Brasil Esporte no ar, começamos aí com a primeira manchete falando de que mais de 80% dos atletas brasileiros recebem o Bolsa Atleta. Isso mesmo, Jogos Olímpicos lá de Tóquio que já estão acontecendo, que são em função do ano de 2020, chegaram com várias novidades em modalidades esportivas, como karatê, skate, escalada esportiva, surf. E olha, só no surf estão sendo disputados pela primeira vez 4 representantes que estão competindo, todos que são beneficiados também pelo Bolsa Atleta. Karatê, escalada esportiva, skate e surf serão disputados pela primeira vez em uma Olimpíada. Estreando no time Brasil, os surfistas Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima chegaram ao Japão com promessa de medalhas. Momento histórico aí para o surf e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Agora é aproveitar cada momento, cada minuto e focar, né, no evento. Com a inclusão do surf no programa dos Jogos, a modalidade passou a integrar o Bolsa Atleta. Aliás, dos 302 atletas brasileiros em Tóquio, 242 recebem um incentivo. Só para 2021, o orçamento do programa foi de 145 milhões de reais. Se somarmos os recursos repassados pela Lei das Loterias e Lei de Incentivo ao Esporte ao Bolsa Atleta, os incentivos ultrapassam 745 milhões de reais.
O vôlei também chega com grandes chances de medalhas nas Olimpíadas. Com 4 medalhas olímpicas, 2 de ouro e 2 de bronze, a seleção feminina pode subir novamente ao pódio. O grupo está bem unido, está todo mundo junto no mesmo propósito e eu tenho certeza que o Brasil vai fazer bonito, vai todo mundo junto. Acho que quando um grupo se une em direção ao mesmo objetivo, coisas boas acontecem e esse grupo está de parabéns pela união, pela força. Tele Brasil no esporte. E vamos agora, a segunda notícia é de esporte, mas agora falando do quê? Esportes Olimpíada em Tóquio. Isso aconteceu na semana antes do início, exatamente, das Olimpíadas. Notícias do mundo esportivo. Tóquio 2020 traz aí dores de cabeça, porque o diretor da cerimônia de abertura foi demitido a um dia da abertura da cerimônia dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Exatamente, o diretor da apresentação, Kentaro Kobayashi, foi demitido. E o motivo foi uma piada de mau gosto, isso mesmo, feita nos anos 90, em que ele minimizava o Holocausto, exatamente, ali o atentado contra os judeus. O trecho fazia parte de uma apresentação de comédia que foi relembrada esta semana pela mídia japonesa. Na coletiva que anunciou a demissão, a presidente do comitê organizador dos Jogos, Seiko Hashimoto, explicou a decisão e disse que agora o comitê está analisando como a cerimônia será feita. A demissão de Kobayashi é mais uma em meio a uma série de escândalos enfrentados pelos organizadores só esse ano. Em março, o chefe criativo da cerimônia de abertura, Hiroshi Sasaki, teve que renunciar após comentários depreciativos sobre uma artista japonesa bastante popular. E em janeiro, o então presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, renunciou após comentários machistas. Mais 2 atletas que estão na Vila Olímpica testaram positivo para o coronavírus hoje. Outras 12 pessoas ligadas aos Jogos também tiveram resultado positivo para o vírus. Com isso, o total de pessoas infectadas entre atletas, oficiais e jornalistas chega a 87. Perguntado sobre esse número, o chefe de operações dos Jogos, Hidemasa Nakamura, disse que se livrar completamente do vírus é muito difícil, por isso é importante identificar e resolver rapidamente os novos casos. Na coletiva de imprensa hoje, ele também confirmou que a cerimônia de abertura terá a presença de 950 espectadores, além dos atletas e artistas que vão fazer as apresentações. Tele Brasil no esporte. E vamos à notícia de esporte, falando aí do Barcelona e também do Neymar, que aliás anunciam paz jurídica. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, desde que Neymar fechou a sua transferência ao Paris Saint-Germain em 2017, a relação com o seu ex-clube, o Barcelona, sempre foi cheia de conflitos, com ataques de ambos os lados em meio a desejos mútuos de reconciliação. Mas na segunda-feira, agora dia 26 de julho, ao menos a guerra jurídica acabou, foi encerrada. O anúncio foi feito pelo clube catalão em nota oficial. O Futebol Clube Barcelona e o jogador Neymar Júnior assinaram um acordo transacional para encerrar de forma amistosa os processos judiciais trabalhistas e civis que estavam pendentes entre ambas as partes, disse o Barcelona de maneira oficial. Tele Brasil no esporte. E vamos à última notícia de esporte, falando da semana de vela de Ilhabela, que volta com regatas entre boias. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, o segundo dia de regatas oficial da 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela foi marcado por ventos fracos e muito calor no litoral norte paulista. A organização conseguiu fazer apenas uma regata para todas as classes na última terça-feira, que foi ontem, na Ponta das Canas, parte norte da Ilhabela, em São Paulo. O vento que estavam presentes ali não passaram de 10 nós e com algumas rajadas mais fortes na direção leste. Tele Brasil no esporte. E com essa última, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui.
Tele Brasil no Esporte. Muito bem, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa, está chegando ao seu final e sempre tem aquelas recomendações. Vacine-se, utilize o álcool gel, a máscara, evite aglomerações. Todo cuidado com a saúde é pouco, né? Mas, inclusive, antes de encerrarmos, vamos falar um pouquinho também sobre museus, porque o Museu da Amazônia apresentou o projeto Arte Floresta. É lá em Manaus, né? Obrigado pela sua audiência, você em Manaus. Mas o Museu da Amazônia, ele é em céu aberto, exatamente. E está recebendo, inclusive, as instalações de artistas plásticos na exposição Arte Floresta. E o importante de tudo é que essas obras, elas realçam a importância de nós preservarmos a natureza. Visita encantada. Ver a leveza de um guardião em cima de uma folha, o passeio singelo de um besouro e até um jacaré pronto para dar o bote tornam a visita ao museu ainda mais interessante. 7 obras foram espalhadas pelas trilhas. Pontes flutuantes de Marco Cereto, instalada no Lago das Vitórias Régias. Linhas, cores e grafites da artista Priscila Pinto trazem percepções visuais na paisagem amazônica. O Museu da Amazônia convidou artistas locais para participarem de um projeto chamado Arte Floresta, que consiste em mesclar obras de arte que o homem constrói juntamente com as obras de arte que a natureza já nos propicia, né? A designer amazonense Usana Mouco é uma das participantes da exposição do Museu da Amazônia. Ela tem a Amazônia como inspiração para suas joias. E o convite para expor aqui seus trabalhos fez ela ficar mais próxima do museu e mais tempo na floresta. Pelas visitas que eu fiz, eu fui observando as árvores, as folhas, os animais, as cores, e aí me encantei pelas folhas que a gente encontra aqui, que é algo tão simples, que a gente vê em qualquer lugar, mas a gente estando aqui dentro, a gente vê folhas de diversos tamanhos, formas, texturas, e me inspiraram a fazer essa obra que eu chamei de Joias para Angelim. As joias de Usana, por exemplo, realçaram esta árvore caída, conhecida como Angelim Pedra ou Angelim Vermelho, a árvore mais alta da floresta, que pode atingir 80 metros de altura. A proposta da exposição Arte Floresta é traduzir o que as árvores nos contam, reclamam e exalam. Tele Brasil Notícias. Com esta última informação, o Tele Brasil Notícias vai ficando por aqui, agradecendo aos trabalhos técnicos e de filmagem do Pedro Henrique e voltando na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.